Saúdo você com a paz de Cristo, que é a mesma mente dos corações. Não sou hoje maternamente, amém? Bom, irmãos, tenho mais um sonho para contar. Eu sonhei, foi mais ou menos pelo sábado passado. Eu sonhei que eu estava contemplando uma pessoa. Essa pessoa estava nas nuvens. E ela estava cavalgando em uma alta velocidade como um relâmpago. Mas era numa bicicleta. Estava pedalando uma bicicleta numa alta velocidade como um relâmpago. E eu estava olhando para aquela cena e achando maravilhosa aquela cena. Então, de repente, eu pego uma bicicleta e eu começo a cavalgar também nas nuvens. Eu me encontro entre o céu e a terra. Aonde eu estava, se eu olhasse para baixo, era só nuvem. Se eu olhasse para cima, era só nuvem. Eu não via mais nada. Então, eu cavalgava em alta velocidade. E ali eu senti uma sensação muito boa. E eu começava a dizer, meu Deus, quando será que eu vou desfrutar essas maravilhas? E eu começava a dizer isso sucessivamente. Quando será que eu vou desfrutar essas maravilhas? E quando eu estava dizendo essas palavras, então apareceu um anjo, um forte anjo. Um anjo muito forte. E aquele anjo ele veio voando com as suas asas enormes. Então ele parou então ele ficou de pé, bem junto de mim. Eu pude ver o rosto dele, os cabelos dele batiam sobre os ombros. Ele tinha umas vestes brancas como a lã, mas era como se fosse de pena. Então quando aquele anjo olhou fixamente para mim, então eu senti aquele temor e acordei. Então quando eu acordei, eu dormi novamente. Então quando eu acordei, eu dormi novamente. E eu tive um outro sonho. Eu sonhei que era mais ou menos às 5 horas da tarde. E eu estava no quintal da minha casa. Então eu estava olhando para o céu e eu vi um sinal no céu. Parecia com a lua, estava ainda de dia. E eu falava para o meu esposo, olha o jeito que a lua está hoje. E ele falava, não, aí não é a lua. Você pode ver que essa roda aí está feita de fragmentos, era um monte de bolinha ali que fazia ela. Ele disse, isso é um sinal. Então eu fiquei olhando para aquela roda, né, que parecia a lua. Então veio algo e bateu sobre aquela roda e ela se desmanchou, virou uma nuvem branca assim, parecia uma fumaça, né? E nisso começou a aparecer como se fosse um bichinho ali. E eu fiquei olhando para aquela cena, aquele bichinho se mexendo lá em cima. Eu digo, nossa, era um sinal mesmo. E nisso, aquele bichinho desceu para a terra. E quando chegou, era um anjo em forma de luz. E quando ele parou na minha frente, então eu acordei. Então, irmãos, eu tive esses dois sonhos. O que eu quero dizer para os irmãos, que esse sonho que eu contei primeiro, isso é o que vai acontecer segundo. E o que eu contei agora por segundo é o que vai acontecer primeiro. Ou seja, antes que essa obra aconteça, vai aparecer um sinal. Mas você pode ver que quando o sinal veio, ele veio em um anjo em forma de luz. Ou seja, não veio um anjo real mesmo, só em forma de luz. Isso representa que antes dessa obra começar, vai ter um poder em nossas vidas. E só depois desse poder, então virá o anjo, os 4 querubins, verdadeiramente. Então, esse foi o sonho que tive, né? Mais um sonho falando sobre sinal. Então, esses dias eu estou tendo muito sonho a respeito de um sinal. E é isso que eu quero deixar para os irmãos. Que Deus vai dar um sinal para demonstrar para o mundo inteiro o início dessa grande obra. Irmãos, muitas pessoas acham que nós aqui no canal Profissionais estamos nos exaltando a nós mesmos. Estamos falando essas coisas maravilhosas a respeito de nós, estamos nos exaltando. Irmãos, não é isso. Nós não temos essa intenção. O que nós estamos fazendo é revelando aquilo que Deus nos revelou. Nós não podemos ficar só conosco. A obra de Deus não é assim. Se Deus vai nos exaltar, é Ele que vai fazer isso. É quando cumprir a promessa dele, como Ele revelou no sonho. Aquele sonho que Ele me mostrou naquele dia. Virei para ti. Cumprirei a minha promessa. Virei para ti. Eu te amo.
todos saberão que eu te amo, honrarei a tua posteridade. Quando isso acontecer, aí é que Deus vai nos exaltar. Mas nós não estamos nos exaltando a nós mesmos. Pelo contrário, os vídeos que nós postamos aqui, contando essas maravilhas que Deus nos revela, só o que acontece muito é escárnio, xingamento e zombaria. Se fosse para nós fazer a nossa própria vontade, nós nem postaríamos esses vídeos. Porque nós sabemos que as pessoas não estão aceitando, a maioria não estão aceitando. Mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. E as pessoas que não estão aceitando agora, mas quando eles verem o cumprimento, eles vão crer. Então nós temos que fazer apenas o trabalho que Deus nos enviou. Não importa o que as pessoas acham. Vocês acham que é fácil nós estar postando esses vídeos na internet? Não, tem a nossa prova. Nós poderíamos muito bem pensar, não vou colocar isso não, que eu vou passar por ridículo. Irmãos, nós moramos numa cidade pequena. Nós somos muito conhecidas na nossa cidade. Vocês sabem o que isso está fazendo conosco? Eu acho que vocês não têm a menor ideia. Mas as pessoas que moram aqui na nossa cidade, nós somos muito conhecidos na igreja adventista principalmente. As pessoas nem falam mais com nós. Estão achando que nós estamos loucos, sei lá o que é. Mas tem até medo da gente. Então, irmãos, nós não estamos fazendo isso aqui para nos engrandecer, não. Nós poderíamos muito bem pensar em nos calar, para não passar pelo que estamos passando. Mas ai de nós se nós fizer isso. Quando Deus deu uma visão para Ellen White, não foi fácil para ela revelar, não. Antes disso, 2 homens foram chamados por Deus. E eles não tiveram coragem, porque eles não queriam passar por ridículo. Eles não queriam passar por falso profeta. Eles tiveram medo de relatar e as pessoas acharam que eles estavam se exibindo, que eles estavam sendo falso profeta. E eles não fizeram a vontade de Deus e eles foram rejeitados. Então, eu não posso deixar de contar aquilo que Deus me revelou. Eu posso passar pelo que estou passando, não é fácil para nós, tá? Mas nós devemos continuar. É a vontade de Deus e nós não devemos parar. Então, que Deus nos abençoe e nós somos eternamente. Amém.